Ok, vamos lá então. 12. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A não ser para os trabalhos escolares, a leitura de livros nunca tivera um papel importante na minha vida. Mas assim como os três pilares do Zen havia aparecido exatamente quando eu estava pronto para ele, outro livro chegou a mim logo antes de me mudar para minha casa. Foi um presente de Bob Murrow, um amigo que, como eu, se interessava muito por yoga e meditação. Um dia, enquanto eu ainda morava na Kombi, Bob me deu um livro chamado Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, um homem santo da Índia. Lembro que tentei começar a ler o livro na mesma noite, mas depois de algumas páginas precisei largá-lo. Não porque não tivesse gostado, mas porque cada palavra que eu lia ficava me atraindo para um estado meditativo tão profundo que eu não conseguia continuar lendo. Tentei de novo na noite seguinte. Aconteceu a mesma coisa. Não entendi o que estava havendo, mas sem dúvida fiquei intrigado com a experiência. Decidi guardar o livro até me mudar para a casa nova. Agora que tinha me mudado e entrado naquele intenso estilo de vida meditativo, era hora de ler esse livro misterioso. Um capítulo após o outro, o livro foi me transportando para um mundo que deveria ser muito estranho para mim. Mas com todos os acontecimentos transformadores que eu vinha experimentando, eu conseguia me identificar um pouco com a história de vida do santo indiano. Ficou muito claro para mim que eu havia meramente molhado o dedão do pé no oceano em que Yogananda nadava. Ele era um mestre de todo o campo de conhecimento e das experiências que eu buscava. Pude sentir isso no âmago do meu ser. Yogananda tinha ido muito além do meu além e jamais havia retornado completamente. Ele aprendera a existir naquele estado e, ao mesmo tempo, estar presente, interagindo com o mundo. Eu tinha encontrado meu mestre. Apesar de sentir um alívio imediato por não estar mais sozinho na minha jornada interior, algumas áreas de tensão precisavam ser elaboradas. Para começo de conversa, a palavra Deus não fazia parte do meu vocabulário cotidiano. Yogananda usava essa palavra tão livremente quanto o fluxo da sua respiração, mas também com um sentimento de devoção intensa, capaz de tirar o fôlego. A paixão de Yogananda ficava evidente nas canções que ele escreveu. Meu coração está em chamas e minha alma se incendeia. Só por você, você, apenas você. Curiosamente, eu conseguia me identificar com isso. Desde que havia tocado aquele lugar de extrema beleza dentro de mim, meu coração também estava em chamas. Na verdade, eu tinha perdido o interesse por todas as outras coisas. Só queria meditar para tornar a ir além de mim mesmo. Eu conseguia me relacionar com Deus como algo associado àquele lugar escondido lá no fundo dentro de mim. Meu estudo do Zen me ensinou que o Buda passou pela quietude e pela paz absolutas em seu caminho para o Nirvana. Eu tinha ouvido dizer que Cristo falou que o reino está dentro de você. E sabia que a Bíblia falava de uma paz além de toda a compreensão. Sabia da existência de um lugar assim dentro de mim, onde a paz era tão profunda que havia transformado completamente a minha vida. Outra palavra com a qual eu não conseguia me identificar a princípio era espírito. Eu achava que essa fosse uma palavra cristã. No entanto, Yogananda a usava o tempo todo. Ele falava em invocar o espírito e senti-lo pulsando através de si. Relatava ocasiões em que erguia as mãos e sentia o espírito se mover para dentro e para fora delas. Será que ele poderia estar se referindo àquele poderoso fluxo de energia que eu vinha experimentando desde minha meditação profunda? Frequentemente eu sentia aquele campo de energia fluir do ponto entre os meus olhos, descer pelos braços e sair pelo centro das palmas das mãos. Será que espírito poderia ser outra palavra para esse fluxo de energia interior? Será que aquele ponto focal entre minhas sobrancelhas poderia ser a localização do que Yogananda chamava de terceiro olho ou olho espiritual? Comecei a perceber cada vez mais que conseguia me identificar pessoalmente com os ensinamentos de Yogananda.
A autobiografia de um yogi mudou minha visão sobre tudo o que vinha acontecendo comigo. Assim que terminei de ler o livro, Deus não era mais apenas uma palavra para mim. Representava o lugar aonde eu queria ir. Eu tinha começado essa jornada querendo saber quem era aquele que observava a voz da mente. Agora eu percebia que os grandes santos e mestres de todas as tradições religiosas tinham ido além de seu eu pessoal para encontrar seu eu espiritual. Yogananda chamava isso de autorrealização ou iluminação. Que palavra perfeita para tudo o que eu desejava naquele ponto da minha vida. Eu queria iluminar a natureza daquele que observa, meu eu mais interior e verdadeiro. Bob Merrill tinha me contado que estava fazendo aulas da Self-Realization Fellowship, a organização fundada por Yogananda nos Estados Unidos. Yogananda tinha deixado o corpo em 1952, mas tivera a gentileza de oferecer seus ensinamentos na forma de aulas semanais. Eu tinha ouvido falar de noivas encomendadas pelo correio, mas nunca de um guru encomendado pelo correio. Fiz a inscrição imediatamente e integrei as aulas nas minhas práticas regulares. Lembro que mais ou menos naquela época decidi ler a Bíblia. Eu nunca tinha lido o Novo Testamento. Achei muito inspirador e boa parte dos ensinamentos se alinhava completamente com o que eu vinha experimentando na meditação. Por exemplo, havia a ideia de que você precisa morrer para renascer. Era exatamente isso que eu estava tentando alcançar, a morte do pessoal para renascer no espiritual. Coloquei imagens de Cristo e de Yogananda no altar onde eu meditava. Queria aprender com eles. Eu estava começando a me dar conta de que não conseguiria trilhar o caminho sozinho. Eu precisava de ajuda. Parte 2. O grande experimento tem início. 13. O experimento de uma vida inteira. Até então, todo o meu caminho em direção à liberdade interior se concentrava nas minhas meditações. Era para onde eu ia para me preencher com um profundo sentimento de paz e serenidade. E isso estava funcionando até certo ponto. Eu era capaz de me sentar durante horas, com um lindo fluxo de energia me elevando, mas não conseguia atravessar até o ponto aonde ansiava por chegar. Além disso, minha mente pessoal sempre retornava assim que eu me levantava e começava a realizar minhas atividades. Eu precisava de ajuda, e ela um dia surgiu num clarão. Percebi que talvez eu estivesse fazendo a coisa do modo errado. Em vez de tentar me libertar constantemente aquietando a mente, talvez eu devesse perguntar por que a motivação por trás de todo aquele falatório mental. Se essa motivação fosse removida, a dificuldade desapareceria. Essa percepção abriu a porta para uma dimensão completamente nova e emocionante das minhas práticas. À medida que eu explorava meu interior, a primeira coisa que notei foi que a maior parte da atividade mental girava em torno dos meus gostos e aversões. Se minha mente tivesse uma preferência a favor ou contra alguma coisa, ela falava ativamente sobre isso. Dava para ver que eram essas preferências mentais que, numa tentativa ousada para me libertar de tudo aquilo, decidi parar de ouvir todo o falatório sobre minhas preferências pessoais e, em vez disso, adotar a prática voluntária de aceitar o que o fluxo da vida me apresentava. Talvez essa mudança de foco aquietasse as coisas dentro de mim. Comecei essa nova prática com algo muito básico: o clima. Seria mesmo tão difícil assim apenas deixar chover quando chovesse e fazer sol quando fizesse sol sem reclamar? Pelo jeito, a mente não consegue fazer isso. Por que tinha que chover hoje? Sempre chove quando eu não quero. Tinha a semana toda para chover? Não é justo. Substituí todo esse ruído sem sentido por: olha que lindo, está chovendo. Achei essas práticas de aceitação muito poderosas, e elas de fato serviram para aquietar a mente. Então, decidi ir um pouco mais longe
e ampliar o alcance dos eventos que eu aprenderia a aceitar. Lembro-me claramente de ter decidido que, a partir de agora, se a vida se desenrolasse de um determinado modo e o único motivo para eu resistir fosse alguma preferência pessoal, eu abriria mão da minha preferência e deixaria a vida assumir o controle. Sem dúvida, para mim, esse era um território desconhecido. Onde eu iria parar? Se minhas preferências não me guiassem, o que aconteceria comigo? Essas perguntas não me amedrontavam, elas me fascinavam. Eu não queria estar no controle da minha vida. Queria estar livre para voar muito além de mim mesmo. Comecei a ver tudo isso como um grande experimento. O que aconteceria comigo se por dentro eu abrisse mão da minha resistência e deixasse o fluxo da vida assumir o comando? As regras do experimento eram muito simples. Se a vida colocasse acontecimentos diante de mim, eu iria tratá-los como se tivessem vindo para me levar além de mim mesmo. Se meu eu pessoal reclamasse, eu usaria cada oportunidade para abrir mão dele e me entregar ao que a vida me apresentava. Esse foi o nascimento do que passei a chamar de o experimento da entrega incondicional. E eu estava totalmente preparado para ver aonde aquilo iria me levar. Você pode achar que só um louco tomaria uma decisão dessas, mas na verdade eu já havia experimentado algumas coisas incríveis que o fluxo da vida tinha feito por mim. Eu havia testemunhado em primeira mão o que acontecera quando me entreguei aos eventos sutis que me levaram às colinas do México e depois aquelas experiências maravilhosas com os aldeões mexicanos. Quando voltei aos Estados Unidos, fui levado à minha linda nova propriedade. E veja o que aconteceu com a casa. Eu só queria construir uma cabana simples e isso acabou se tornando uma experiência inesperadamente rica. Para mim, estava claro que eu não tinha feito essas coisas. Elas haviam acontecido comigo. De fato, se eu não tivesse aberto mão da minha resistência mental inicial, nenhuma delas poderia ter se concretizado. Eu tinha passado a maior parte da vida achando que sabia o que era bom para mim, mas a própria vida parecia saber melhor que eu. Eu colocaria à prova essa suposição de que as coisas não são aleatórias. E estava disposto a lançar os dados e deixar o fluxo da vida assumir o comando. 14. A vida assume o comando. Entregar-me ao fluxo da vida pode ter parecido uma decisão ousada, mas a verdade é que eu não estava tão exposto assim aos desafios da vida. Afinal de contas, passava a maior parte dos dias sozinho nas minhas terras, solitário. Mas havia uma exceção. Oficialmente, eu ainda estava fazendo o doutorado, até terminar a qualificação e a tese. Isso significava que continuava com uma bolsa da universidade e era responsável por lecionar uma matéria de micro ou macroeconomia por semestre. Em geral, minhas aulas aconteciam 3 vezes por semana, durante 1 hora. Eu fazia as práticas de yoga da manhã e do meio-dia, corria para a cidade para dar aula e depois voltava correndo para casa. Duvido que eu fosse uma pessoa agradável naqueles dias. Eu era totalmente antissocial. A não ser que um aluno tivesse alguma pergunta depois da aula, eu fazia o máximo para não conversar com ninguém. Sempre usava as mesmas roupas, jeans e uma camisa de brim de manga comprida. Meu cabelo era preso num rabo de cavalo e eu sempre calçava sandálias ou ia descalço. Isso pode parecer compreensível no departamento de filosofia, mas aqueles eram cursos básicos numa escola de administração no sul do país. O departamento só me tolerava porque eu era um professor muito popular e meus alunos se saíam muito bem nas provas. Vou contar uma aula específica em que passei do ponto. Meu desafio comigo mesmo era ver se eu conseguia ir de carro até a cidade, dar a aula, voltar e manter o tempo todo a mente razoavelmente quieta. Para isso, eu precisava retornar ao estado meditativo em vários momentos do dia. Fazia uma prática de yoga no campo antes de sair e alguns exercícios de respiração controlada na Kombi antes de ir para a sala. Chegava a fazer uma pausa para aquietar a mente, de pé, diante da turma, antes de começar e terminar a aula. Nesse dia específico, cheguei de Kombi, fiz alguns exercícios de respiração e entrei num grande auditório lotado. Por algum motivo, eles começaram a assobiar e a me passar cantadas quando entrei.
Demorei um momento para voltar à terra por tempo suficiente para perceber que, ao me levantar do tapetinho de yoga em casa, vestira os jeans, mas me esquecera de colocar uma camisa. Eu estava ali, de pé, descalço e seminu. Isso não me perturbou. Simplesmente perguntei se a turma queria cancelar a aula ou continuar assim mesmo. A reação foi unânime. Então, dei a tal aula de macroeconomia sem ligar para a minha vestimenta, ou a falta dela. Meses e meses se passaram enquanto eu seguia meu estilo de vida rígido de meditação. Eu deveria estar usando esse tempo para me preparar para a qualificação do doutorado. Desnecessário dizer que não tinha aberto um único livro e não tinha a menor intenção de fazer isso. Aquela parte da minha vida estava acabada, ou pelo menos era o que eu pensava. Um dia, depois de terminar de dar a aula de economia, o Dr. Goffman me encontrou no corredor e disse que queria falar comigo. A voz da minha cabeça disse imediatamente que agora eu estava encrencado. Ele ainda era chefe do departamento e com certeza tinha ouvido falar do incidente da aula sem camisa. Como sempre, a voz estava errada. O Dr. Goffman começou a falar que tinha recebido um telefonema do Palácio do Governador em Tallahassee. Parece que os poderes constituídos tinham decidido construir uma das maiores faculdades comunitárias em Gainesville. Para isso, precisavam de um líder poderoso que não somente pudesse cuidar das responsabilidades educacionais, mas também do levantamento de verbas e da administração financeira. Tendo isso em mente, o comitê havia escolhido um dos principais banqueiros do estado para ser presidente da recém-expandida Santa Fe Community College. Durante todo o tempo em que o Dr. Goffman falava, minha mente ficava dizendo: por que ele está me contando isso? O que isso tem a ver comigo? Eu deveria estar voltando para casa? Logo tive a resposta. A lei da Flórida exigia que o presidente de uma faculdade comunitária fosse doutor. O banqueiro que o comitê havia escolhido, Alan Robertson, não tinha PhD. Assim, o que eles decidiram fazer? Ajudá-lo a obter o título por meio de uma parceria com um excelente aluno de doutorado que tivesse uma formação acadêmica parecida. Por mais incrível que pareça, o aluno de doutorado que eles haviam escolhido era eu. A voz na minha cabeça pirou de vez. Observei-a gritando lá dentro: Não! Não tenho como fazer isso. Eu deixei tudo isso para trás. Preciso dedicar meu tempo às minhas práticas. De jeito nenhum vou começar a pegar todos os meus livros de economia. Não quero mais saber disso. No meio de todo esse protesto, lembrei-me do compromisso recente de me entregar ao que a vida colocasse diante de mim. A voz que eu estava observando não era o meu conselheiro espiritual, era meu fardo espiritual. Aquela era a oportunidade perfeita para tirá-la do assento do motorista. Enquanto isso, o Dr. Goffman esperava uma resposta. Mas as palavras de aceitação que eu estava tentando dizer se recusavam a sair dos meus lábios. Por fim, me ouvi dizendo em voz alta: Sim, seria um prazer ajudar. Vou orientá-lo. Naquele momento, a sorte estava lançada. O grande experimento de entrega tinha realmente começado. Eu não estava mais no comando da minha vida. 15. O Príncipe e o Mendigo. Orientar Alan Robertson não mudou meu estilo de vida tanto assim. Nós organizamos a programação de modo que, sempre que eu fosse à cidade dar aula, passaria algumas horas com Alan. Nós nos reuníamos na sala do reitor, no antigo campus da Santa Fé, perto da universidade. Formávamos uma dupla e tanto. Alan era um banqueiro muito bem-sucedido, vestia terno com colete, e eu era um iogue de rabo de cavalo, calça jeans e sandálias. Eu não tinha ideia do que esperar, mas Alan acabou se mostrando uma pessoa excepcionalmente calorosa e de mente aberta. Além disso, estava muito grato pela minha ajuda. Isso não quer dizer que não houvesse momentos constrangedores. O primeiro choque de cultura foi com relação ao pagamento pelos meus serviços. Eu disse que não queria ser pago para orientá-lo. Ele insistiu, mas eu recusei. Então ele argumentou que era um banqueiro bem-sucedido e agora reitor de uma faculdade, e eu era um estudante vivendo com uma bolsa de $250 por mês. Era verdade, mas também era verdade que eu tinha gastado tudo o que possuía comprando a terra, construindo a minha casa. Mesmo assim,
Eu estava dando aulas a ele como um ato de entrega ao fluxo da vida e não queria ser pago por isso. Com o tempo, Alan aceitou o nosso relacionamento em termos não comerciais e nos tornamos bons amigos. Às vezes, ele ia à minha casa para estudar e fazíamos longas caminhadas juntos. Ele gostava de ouvir sobre meu estilo de vida diferente e eu gostei de conhecer o homem muito especial que havia por trás do terno de banqueiro. Algumas vezes, até aceitei o convite de sua esposa para jantar na casa deles. Comecei a ver todo o meu relacionamento com Alan como mais um presente mágico da vida, apesar da minha resistência inicial. Alan tinha progredido o suficiente no doutorado para fazer as provas de qualificação. Ele me surpreendeu ao propor que eu também fizesse as minhas. Eu não tinha o menor interesse nisso, especialmente porque só havíamos nos preparado para 2 das minhas 3 principais áreas de estudo. Mas me entreguei aos desejos dele. Fiz a inscrição para as 2 provas para as quais tínhamos estudado e planejei deixar a terceira para outra ocasião, se é que isso aconteceria. Quando recebi a resposta da universidade, a administração, por engano, tinha me inscrito nas 3 provas. Agora, o que eu deveria fazer? Entregar-me a isso também? Comecei a me observar para entender por que a terceira prova me ameaçava tanto. Eu não tinha intenção de terminar o doutorado, então por que isso importava? O que descobri foi que era simplesmente o medo de fracassar aos olhos dos outros. Eu sabia que, se fizesse a prova de finanças públicas, um campo para o qual estava totalmente despreparado, fracassaria. Essa perspectiva de fracasso me perturbou e colocou a voz interna num diálogo ininterrupto sobre como evitar a prova. Que ótima oportunidade de me livrar daquela parte de mim. Então, passei a ver o erro da administração não mais como um problema, mas como um desafio para abrir mão de mim mesmo mais ainda. Por isso, decidi fazer as 3 provas e aceitar de bom grado a experiência de fracassar na terceira. As 2 primeiras correram com tranquilidade. Eu tinha trabalhado muito com Alan naquelas áreas. Por isso, conhecia o material razoavelmente bem. À medida que o dia da terceira prova se aproximava, preparei o coração para o inevitável. Eu iria fazer a prova e deixar de modo voluntário que uma parte de meu ego sofresse uma morte dolorosa. O que acabou acontecendo me mudou pelo resto da vida. Na véspera da prova, eu me permiti pegar o livro de finanças públicas pela primeira vez. Levei o livro enorme para fora e o coloquei ao meu lado enquanto fazia a prática de yoga. Quando terminei as posturas, me senti calmo, tranquilo e totalmente preparado para a aprovação do dia seguinte. Como se quisesse examinar a espada sobre a qual iria cair, abri o livro num ponto aleatório. Li as 2 páginas que apareceram na minha frente. Fiz esse ritual 3 vezes, antes de levantar o livro para o céu como sinal da minha disposição a me entregar. No dia seguinte, observei com atenção para ver o que aquela voz tinha a dizer. Fiquei surpreso ao me sentir muito tranquilo com relação ao que aconteceria. Depois da meditação matinal, peguei o livro de novo e o abri numa página aleatória outra vez. Por acaso, era um dos 3 lugares em que eu o havia aberto no dia anterior. Revisei o gráfico complexo na página e recoloquei o livro na estante pela última vez. Mais tarde, naquela manhã, estacionei do lado de fora da faculdade de administração e meditei por um tempo antes de entrar. Ainda me sentia muito calmo por dentro. Havia apenas um sentimento de resignação tranquila. Lembro-me de ter sentido que eu tinha passado no verdadeiro teste. Havia provado que era capaz de me entregar profundamente se a vida me apresentasse algo que eu de fato não queria fazer. Subi para o departamento de economia e a assistente me entregou a prova. Enquanto eu a pegava, olhei as 6 perguntas, das quais precisaria responder a 3. Fiquei imediatamente imóvel e lágrimas começaram a brotar nos meus olhos. 3 das perguntas eram exatamente sobre os 3 pontos em que eu tinha aberto o livro ao acaso no dia anterior. Fiquei perplexo. Permaneci ali por um tempo enorme, quase sem conseguir respirar. Como podia ser? Tinha acontecido de novo. Em nome de transcender a mim mesmo, eu havia me entregado e encarado meus temores pessoais de bom grado. E no último momento,
Em vez do inferno que estava certo de que iria encontrar, fui elevado ao céu. Entrei na sala designada e escrevi e escrevi. As sementes da inspiração estavam muito frescas na minha mente. Consegui até reproduzir e enfeitar um pouco o gráfico que eu tinha visto 2 vezes. Entreguei os cadernos e fui para casa num estado mental muito diferente do que havia esperado. Enquanto dirigia a Kombi para a prova, tinha sentido que a vida me pedia para deixar uma parte de mim morrer naquele dia. Mas agora percebia que a vida estava pedindo que eu saísse do caminho e deixasse que ela fizesse o que sabia fazer. Fiquei feliz demais por ter me disposto a correr esse risco. Alguns dias depois, fui chamado pelo Dr. Goffman e elogiado pela excelência da minha prova sobre finanças públicas. Esse reconhecimento do diretor do departamento deveria ter me agradado, mas em vez disso me deixou com uma sensação de culpa. Contei toda a história e perguntei a ele se de algum modo eu tinha feito alguma coisa errada. O Dr. Goffman se levantou, pôs a mão no meu ombro e disse para eu parar de ser tão modesto. Em seguida, me conduziu para fora da sala. Mais um, tá? 16. Seguindo o invisível até o desconhecido. Na primavera de 1972, sem nenhuma intenção de fazer isso, eu tinha terminado o curso e as provas de qualificação do doutorado. Tudo o que me restava era escrever a tese. Eu sabia que isso jamais aconteceria, então não pensei 2 vezes no assunto. As meditações e o yoga eram as únicas coisas que importavam. Apesar de ter avançado consideravelmente nas práticas, eu ainda sentia que alguma coisa me retinha. Comecei a acreditar que a resposta estava na prática de Kriya Yoga, uma técnica especial de meditação ensinada por Yogananda. O problema era que você precisava receber as lições durante 1 ano antes de ser autorizado a aprendê-la. Decidi pedir a Self-Realization Fellowship, uma iniciação precoce à prática de Kriya Yoga. Naquela época, eu não recebia praticamente nenhuma correspondência. Portanto, fiquei surpreso algumas semanas mais tarde, quando recebi 2 cartas no mesmo dia, uma da Self-Realization Fellowship e a outra de uma organização da qual nunca tinha ouvido falar. Fiquei muito entusiasmado para saber qual era a resposta da Fellowship, então abri essa carta primeiro. Meu coração ficou partido. Eu precisaria esperar mais 6 meses para aprender a técnica do Kriya Yoga. Não poderia fazer nada, a não ser abrir mão da minha reação. Respirei fundo e abri a outra carta. Com uma olhada, toda a minha decepção desapareceu. Dentro havia um panfleto dizendo em letras grandes, em negrito: aprenda Kriya Yoga neste verão com um discípulo direto de Paramahansa Yogananda. Fiquei perplexo de novo. Nunca tinha ouvido falar daquelas pessoas. Parecia ser uma comunidade de yoga famosa na Califórnia, mas eles não tinham como me conhecer ou conseguir meu endereço. Eu era um eremita morando numa floresta da Flórida. Como aquelas 2 cartas perfeitamente entrelaçadas puderam ir parar na minha caixa de correio ao mesmo tempo? Não importava qual fosse a resposta para essa pergunta intrigante. Eu sabia aonde deveria ir naquele verão. A uma comunidade espiritual no norte da Califórnia. Não é difícil seguir a orientação quando ela é tão óbvia assim. Mas meu compromisso em deixar que a vida assumisse o comando enfrentaria mais alguns desafios antes que eu partisse para a minha aventura no Oeste. Pouco tempo depois do incidente das cartas, o Dr. Goffman me contatou para dizer que Alan Robertson estava tentando falar comigo. Eu não falava com Alan desde que nós 2 tínhamos passado nas provas. Entrei em contato com ele e fiquei sabendo que haviam terminado a construção do novo campus da Faculdade Comunitária de Santa Fé. Alan estava montando o corpo docente para as primeiras turmas e queria que eu desse aulas, mesmo que apenas em meio período. Fiquei muito calado. Não tinha absolutamente nenhum interesse em lecionar na Faculdade Comunitária de Santa Fé, nem em qualquer outra instituição. Minha única intenção era continuar fazendo cada vez mais práticas espirituais, até permanecer sempre conectado aos lugares lindos que tinha descoberto dentro de mim. Tentei dizer isso a Alan, mas ele não quis ouvir. Por fim, ele falou:
Não estou pedindo, estou mandando. Minha boca ficou seca enquanto eu pronunciava as palavras que meu coração não queria dizer. Sim, senhor. Vou dar aulas lá em meio período. O que preciso fazer? Entrega. Que palavra espantosamente poderosa. Ela costuma suscitar a ideia de fraqueza e covardia. No meu caso, era necessária toda a força que eu possuía para ter a coragem de seguir o invisível até o desconhecido. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Não que a entrega me mostrasse com clareza para onde eu estava indo. Eu não fazia ideia de para onde iria me levar, mas ela me deu a clareza numa área essencial. Minhas preferências pessoais com relação aos meus gostos e aversões não guiariam minha vida. Ao abrir mão do domínio que essas forças poderosas tinham sobre mim, eu estava permitindo que minha vida fosse guiada por uma força muito maior, a própria vida em si. Nesse estágio do meu crescimento, eu podia ver que a prática da entrega acontecia em duas etapas muito distintas. Primeiro, você abre mão das reações pessoais a gostos e aversões que se formam dentro da mente e do coração. Em segundo lugar, com a clareza que resulta daí, você simplesmente olha o que está sendo pedido pela situação que se desenrola à sua frente. O que você faria se não estivesse sendo influenciado pelas reações de gosto e aversão? Seguir essa orientação mais profunda levará sua vida numa direção muito diferente daquela em que suas preferências iriam levá-lo. Este é o modo mais claro que tenho para explicar meu experimento de entrega incondicional e se tornou a base para a minha vida, tanto espiritual quanto mundana. Então tá bom, né? Aí a gente já tá aqui no horário. Alguém quer dizer alguma coisa? Então tá. Então vamos ficar com esses áudios, ok? Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar hoje? Ok. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Até breve.